Caros alunos, caras alunas, iniciamos agora a apresentação no âmbito do curso de Economia Brasileira do terceiro vídeo comentando o texto de Winston Fichte, Apogeu e Crise da Primeira República, 1900-1930. Nós falaremos então para iniciar, sobre o boom e a recessão do pós-guerra, 1919-1922. Bem, quando acabou a guerra, né, o que vai acontecer? A guerra acabou em novembro, né, 1918. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer um boom internacional. Por quê? Porque havia uma demanda reprimida e todo mundo com dinheiro, né? Porque na guerra todo mundo ganhou dinheiro, né? Mas não podia gastar, né? Você recebeu o seu salário, que você valia com o salário na França, né? Não tinha produto, né? Os produtos eram tabelados e você tinha um limite, um cartão de racionamento, né? Isso foi introduzido na Alemanha, por exemplo, né? E depois em outros países. Então, você não podia gastar, né? Agora, no imediato pós-guerra, o que aconteceu? Liberalizou a indústria, né, que se converteu da produção de armamentos ou de produtos militares para a produção civil, e aí você acabou com o racionamento. Então você passou, né? E isso vai levar a um boom da economia, correto? E como consequência, as commodities, inclusive o café, né, vai aumentar seu preço. Algodão, café, produtos de exportação brasileira, mas o que interessa é principalmente o café, né? E havia restrições de oferta por causa da geada, que São Pedro tinha, inclusive, favorecido o Brasil com a geada de 1918, né, que manteve o preço elevado. Então, os preços do café que já estavam elevados vão se elevar mais ainda, né? Aumentos. Bom, e aqui está, né, os termos de troca. Os termos de troca, né, o que acontece, né? Nós estamos em 1919, né? O que acontece? Os preços de troca, né? Termos de troca, os preços de exportação crescem muito mais do que os preços de importação. Então, houve uma melhoria dos termos de troca, né? E as exportações brasileiras, né, vão subir, vão aumentar o valor das exportações, né? Vão aumentar acentuadamente, correto? E aí vai haver um aumento, né, as exportações vão crescer menos, vai haver um aumento enorme, extraordinário, do saldo da balança comercial, né? Só que você também tem um problema, né, que é o problema da demanda reprimida por manufaturas, né? Mas a indústria europeia, né? Quer dizer, observe o seguinte, né? Durante esse período houve, infelizmente, o governo deixou que os mil-réis, né, que a taxa de câmbio, né, se valorizasse. Quer dizer, o câmbio ficou mais caro, né? O mil-réis, né? Aliás, desculpe, o mil-réis se apreciou. Por quê? Porque os países industrializados que tinham participado da guerra, a moeda tinha se valorizado muito. Então, o câmbio brasileiro vai se valorizar, o que vai, né, essa conjugação vai levar a um aumento das importações, que inicialmente não vai ser tão grande assim, né, mas já vai ser, e depois vai realmente crescer em 1920. Só que aí, né, esse superávit, né, o aumento das importações, que se defasaram por falta de atendimento do transporte, né? Agora esse problema vai ser superado. Há um grande superávit na balança comercial, né? Que é o que nós já tínhamos mostrado anteriormente. Tá certo? Que era esse aumento aí, né, do saldo da balança comercial. O que vai puxar a economia brasileira. Né? Puxar a economia brasileira. Né? Isso aqui nós já apresentamos, né? Só que... Ok? Ora, só que o que acontece? O rápido boom dos países centrais teve vida curta. Por quê?
porque isso vai levar à inflação, mas principalmente a inflação não era o problema. Além de uma pequena inflação, você teve, né, alguns problemas de. Aliás, o principal problema, desculpa, você teve alguns problemas de déficit na balança comercial, mas o principal problema foi a inflação, que não era o resultado, na verdade, do crescimento econômico, já era o resultado dos desequilíbrios da Primeira Guerra. E aí os governos vão encetar políticas de ajustes adicionais, reduzindo o crédito, aumentando a taxa de juros, e aí o que vai acontecer? A economia europeia vai entrar em recessão, não é? Então o boom dos países centrais vai se esfumar. Os países, né? Os países centrais aí não é os países das potências centrais, é os países da Europa, né? E os Estados Unidos também. Você vai adotar políticas contracionistas, a economia vai parar de crescer e entrar numa recessão, né? Tá certo? Aqui é o que nós falamos aqui. Fortes pressões inflacionárias levam a medidas recessivas. E as medidas recessivas, né, provocam a recessão na Inglaterra e nos Estados Unidos e nos outros países também, né? E aí vão levar à queda dos preços internacionais, inclusive do café, né? Vida curta. Ok? Aqui nós já apresentamos, né, o que aconteceu em 1918, né? O crescimento do PIB, né? Foi 1919, né? O crescimento do PIB, né? O PIB que o Brasil que tinha entrado numa recessão em 1918, né? E ele passa, né, para um crescimento acelerado em 1919, 1920. Mas aí em 1920, né, a economia internacional vai entrar numa recessão, os países desenvolvidos vão entrar na recessão. E aí nós também vamos entrar numa recessão com a defasagem, é claro, né? Em 1921, ok? Ou seja, né, o que acontece? A demanda por produtos primários cai, café cai e os termos de intercâmbio ficam desfavoráveis, né? O que acontece com a balança comercial? Né? A balança comercial do Brasil, né? As exportações vão cair, aliás, vão continuar caindo até 1921, de forma dramática, né? Só que as importações, né, elas continuam a crescer, né, durante 1920, né? O boom das importações, né? Você tem uma demanda reprimida, você tem muita coisa, né? E você tem uma valorização do mil-réis. Então, aqueles efeitos que nós mostramos, né? Então, as importações, elas vão cair também em 2021, né? Por quê? Porque você não tem mais saldo, né? Então, e a economia brasileira vai ser afetada negativamente, né? Ela vai entrar numa recessão em 1921 por conta dessa confusão toda, né? E aí as importações vão cair, tá certo? As exportações estavam caindo, as importações também caindo. O saldo fica pouquinho da mesma dimensão, né? Ou seja, queda das exportações em meio ao aumento defasado das importações, né, provocou a redução do saldo comercial, né? Vai haver a depreciação cambial e a recessão, né? Bom, e o que vai acontecer? Né? Você vai, né, a reversão do saldo da balança comercial vai levar à desvalorização do câmbio. Observe que o governo deixou, né, na verdade, o câmbio se valorizar aqui, né? Isso aqui foi uma mancada, né? Certo? Foi uma mancada, né? E aí, só que aí, né, você tem uma contramancada, né? E não é uma mancada. Então é uma consequência inevitável, né? A Libra vai se valorizar, né? O mil-réis vai cair, né? Por conta da recessão brasileira, né? Por conta não tanto da recessão, mas vai cair por causa da situação do balanço de pagamento, crítica do balanço de pagamento, né? Então, bem, e você também, né, por causa disso vai ter uma deterioração do balanço fiscal, porque o Brasil, né, o Brasil não, o governo brasileiro, né,
era endividado em libras e o preço da libra subiu, se elevou, agravou a situação fiscal brasileira, né? E você tem um receio de aceleração inflacionária, de quebra de empresas e mais uma crise na cafeicultura, porque o preço do café caiu, né? E aí, em outubro, né, aprova-se a lei de autoriza pequena emissão monetária, mas a criação, isso aqui vai ser muito importante, né? Criação de redesconto do Banco do Brasil. Tá certo? Criação da com poder emissor contra títulos comerciais privados. E aí não é mais financiamento do setor público. Correto? Então, isso aí, você abriu mais um canal de financiamento do setor privado, que é uma inclusive principalmente durante os períodos de recessão, né? Você tem uma válvula de escape. Em princípio, em 1921, o governo federal intervém diretamente no mercado de café. Por que ele vai intervir? Por causa da queda dos preços do café aqui, ó. Vão lembrar do convênio Terra? Ali abriu-se um precedente, né? Aí o governo aprendeu, aí vai intervir no mercado de café de novo. Autorizou o endosso pelo Tesouro de letras de café sacadas por uma grande firma corretora para agenciar as compras e instruir o Banco do Brasil a financiar as operações, se necessário, com auxílio da recém-criada carteira de redesconto. Ou seja, agora você não vai tomar dinheiro emprestado no exterior, você pode financiar, se for o caso, você pode financiar os estoques de café através da carteira de redesconto do Banco do Brasil. Beleza, né? Isso leva, né, à interrupção da queda dos preços de café. Que é isso aqui, ó. Quer dizer, com isso, o preço do café volta a subir. Volta a subir, né? E você conseguiu um empréstimo, né, em Nova York para o quê? Para parar com a desvalorização cambial. E aí ela para mais ou menos, né? Você para mais ou menos aqui, a partir daqui, né? Certo? Você consegue algum controle da taxa de câmbio, né? Usando o quê? Né? Vendendo libras, né, para evitar que a libra se desvalorize, né? Desde o início de 1921, que o Banco do Brasil aumentava seus créditos ao Tesouro, o que dificultava o financiamento da valorização do café, né? E aí você vai conseguir créditos externos de curto prazo para financiar a valorização em fim do ano. Então o que vai? Agora você obtém também, quer dizer, o problema é o seguinte: o Banco do Brasil estava financiando o Tesouro, né, e o plano de valorização do café, né? E aí, né, a emissão monetária para as duas coisas era muito grande, né? Então, para evitar isso, o que se foi? Você obteve créditos externos de curto prazo para financiar a valorização. E, finalmente, né, esses créditos são consolidados, né, em empréstimo de longo prazo em Londres, né? E o Banco do Brasil, né, agora tem jeito de sustentar o câmbio também, né? Então, observe, né, que aqui nós temos a evolução do papel moeda emitido, que é expressiva, né? Expressiva, desde o final da guerra. E não é causado, porque você pode emitir papel moeda, né, porque você teve um saldo no balanço de pagamentos. Esse não é o caso, não. Em 1922, o déficit de caixa do Tesouro Federal atingira níveis alarmantes. Devido ao grande montante alto juros das apostas de longo prazo, o Tesouro lançou letras de curto prazo. E aí? Só que ninguém ia tomar letras de curto prazo com juros menores. Aí foi para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil acabou financiando, né? Tá certo? É essa história, né? Quem salvou
governo foi o Banco do Brasil. Bem, recuperação, desequilíbrio externo e ajuste recessivo. Novo capítulo da nossa novela. Bem, em fim de 1992, 1922, o que estava acontecendo? Né? Voltava a crescer, a se elevar, né? A aumentar. Crescer é muito, muito feio, né? Mas isso aí não, isso é uma citação. É do Fichte, não é minha. Em fim de 1922, voltava a crescer o preço do mercado internacional do café. Por quê? Porque acabou a recessão. A economia internacional, os países, né, da Europa, nem todos, vão começar a se recuperar, os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, e aí vai a crise, né, de que não começou em final de 1920, pegou 1921, agora está sendo deixada para trás, esses países estão em recuperação para os Estados Unidos, aí o preço do café volta a crescer, né? Está aí, né, quer dizer, o preço do café voltou a crescer, beleza. Beleza, né? Bem, então o que vai acontecer, né? Aqui nós já mostramos a taxa de câmbio, né? Os termos de troca se foram favoráveis, né? E aí isso tudo leva as exportações brasileiras a aumentar e aí vem a recuperação econômica, tá certo? Inclusive crescimento da produção industrial, né? Quer dizer, isso aí foi o resultado de quê? Da política de valorização do café e da depreciação cambial, né, que tinha acontecido nesse período aqui, ó. Certo? Bem, como comenta o autor, né, a sustentação artificial dos preços de café. O que é uma sustentação artificial? É aquela que não é produzida no mercado, pelas forças de mercado. Eu não sei se isso é artificial, né? Mas considerando uma economia de mercado, né, isso é artificial em relação ao que ocorreria, né, numa economia de mercado, né, de livre mercado que você não intervém. Então, a sustentação artificial dos preços do café fez reverter mais depressa a tendência à queda das exportações. Então, o que nós temos? Né? Observe que nós já temos, né, aqui o aumento das exportações. Né? Note que as importações também crescem, até porque o PIB cresce. Né? Observe o que acontece com o PIB. Né? O PIB, né, cresceu e a produção industrial muito mais. Né? Okay? Você teve uma relativa recessão, né, em 2021, 1921, desculpe, 1921, né? Você vê um crescimento vigoroso em 1929, 1919, 1920, né? Já desacelera, né? E aí, em 1921, a indústria entra numa recessão, e aí, em 1922, o PIB cresce, né? Puxado pelo aumento das exportações, né? Embora o próprio crescimento do PIB leve ao aumento das importações, né? Mas não importa que você tem um saldo enorme, né? Você tem um saldo enorme, não, você tem um saldo expressivo, né? Voltou o saldo da balança comercial. Bem, a desvalorização cambial que havia acontecido, né, contribuiu de forma crucial para a queda das importações. A queda das importações, ele está se falando nessa queda das importações aqui, ó. Né? Contribuiu para o aumento explosivo do déficit público. Por quê? Porque, como nós já falamos várias vezes, né, as importações, o imposto de importação era a principal fonte de arrecadação tributária. Então, quando caía as importações, era ótimo para a indústria, podia ser ótimo para o PIB, era ruim para as finanças públicas. Né? E protegeu a renda dos exportadores das indústrias competitivas de importação. Né? Por quê? Porque os produtos importados ficaram mais caros. Né? Tá certo? Bem,
governo Arthur Bernardes, né, de novembro de 1922 a novembro de 1926. Né. Herdou um balanço de pagamento precário, apesar de ter, você recuperou o superávit, mas precário, né, crise fiscal e esgotamento dos recursos do Banco do Brasil. Então você dava mais dinheiro para ele ou tinha que fazer alguma coisa. Né. E aí ele vai, qual que é o programa de governo? Reforma bancária, que transformasse o Banco do Brasil em Banco Central, retirando do Tesouro os poderes de emissão de moeda. Então agora, o que ele quer? Ele transformar, né? Tirar o poder emissor do Tesouro e jogar para o Banco do Brasil. Tá certo? E nós, bom, despesa permanente do café, transformar, né, o plano de valorização, o segundo plano de valorização do café, o primeiro foi o que resultou do convênio de Taubaté, né? Depois nós tivemos o segundo, que nós falamos há pouco, agora nós temos a política de defesa permanente café, tornar, né, o programa de compra de estoque, de estocagem dos cafés excedentes e venda quando os preços estiverem favoráveis, né, numa política permanente, né? Então, toda a safra seria compulsoriamente estocada em armazéns reguladores, né? E o controle das exportações seria permanente, né? Ou seja, com isso, o que ele quer fazer? Que os custos de entrega do café nos armazéns de embarques e os ricos passariam, né, para os fazendeiros, né? Você iria implementar um corte de gastos públicos, principalmente de investimento, corte de gastos públicos é sempre você faz para equilibrar o orçamento. Bom, em 1922 o Banco do Brasil assumiu o monopólio da emissão monetária. Ou seja, o Tesouro não pode emitir mais. Né? E te deu um poder de emissão de 600 mil contos. O governo vai acelerar a amortização de sua dívida externa com financiamentos da valorização do café. Beleza, né? O contrato impedia nova operação até que a dívida fosse liquidada. Então, por isso que você queria, né? O contrato você precisava disso, né? Exatamente para poder implementar a política de valorização do café. Você não podia tomar dinheiro emprestado, né? Porque os acordos anteriores de funding loan, né, impediam que você o fizesse. Porque os credores, quando emprestaram para o Brasil, né, nesses acordos, tinham exigido que você não poderia fazer outros acordos antes que esses foram liquidados. Então, isso que vai levar, né, o governo a acelerar a amortização da sua dívida, né, externa, né, com financiadores da operação da valorização do café. Quer dizer, você recebe um financiamento externo para valorizar o café e aí você paga a sua dívida externa, né? Ok? E isso vai levar, né, à liberação mais rápida dos estoques de garantia, né, garantia desse empréstimo. E aí, para mal dos pecados, ocorre uma super safra, né, em 1923. Mas, né, que vai colocar pressão sobre os preços, mas, devido à implementação de um programa informal de defesa, né, os preços vão se recuperar. Né? E aí, né, a partir do terceiro trimestre de 1923, você fala que o Rodrigues Alves havia feito uma política de aperto de liquidez, ok? Só que, né, isso causa uma crise de liquidez. Aí o Banco do Brasil, né, que já havia assumido essa função, vai intervir, né, ok? E vai ter também, né, vai haver também, né, que financiar o crédito de outras lavouras que não o Brasil. Então, né, ou seja, a política monetária contracionista foi para o espaço. Porque o Banco do Brasil teve que emitir para financiar, né, para socorrer o setor comércio e indústria por causa do problema do aperto de liquidez e para atender a demanda, né, de safra. Não só de café, mas dos outros produtos. Né. Bem, e isso em agosto vai voltar
a desvalorização da moeda brasileira, né? E o Brasil vai solicitar um empréstimo internacional em setembro. Você vai, né, negociar com a missão inglesa que vem no Brasil, negociar início de 24. Só que aí não deu certo. Por quê? Porque a Inglaterra estava se preparando para o retorno do padrão ouro, que vai acontecer em 1925, que vai ser um desastre para a Inglaterra, né? Mas isso não é objeto desse curso, né? A Inglaterra vai entrar no período de lento crescimento econômico, igual nós entramos depois da implementação do Plano Real, que não é objeto disso aqui, mas nós já temos vídeos disponíveis, vários vídeos disponíveis, 8 vídeos disponíveis sobre o assunto. Bem, então, não deu certo, né? Ora, só que o saldo da balança comercial está reduzido, né? E você tem um processo de aceleração inflacionária, né? A aceleração inflacionária vai causar, né, problemas. Agora você já tem uma classe trabalhadora, né, que se manifestou durante a guerra e que leva a tensões nos centros urbanos, né? Você vai ter aí um outro problema que é revoltas militares em São Paulo em julho de 1924, né? O governo vai ter que aumentar os gastos para fazer face a essa revolta, né? E você, para mal do mercado, tem mais uma crise bancária, resultante inclusive do aperto de liquidez, né? E aí o Banco do Brasil vai ter que socorrer todo mundo, e só que ele atinge, né, os limites, né? Os limites do da emissão legal. Observe que aqui está a evolução dos meios de pagamento, né? A política, né, contracionista resultou, né, nessa redução. E também os saldos reduzidos da balança de pagamento. Porque não adianta, se você tiver uma política monetária contracionista, mas o balanço de pagamento é superávit enormes, uma coisa liquida com a outra. Então você tem um aumento dos meios de pagamento, né, que não é decorrente da política monetária, mas dos saldos do balanço de pagamento. Mas como aqui você não tem grande saldo do balanço de pagamento, então você não teve esse efeito, né? A taxa de câmbio, né, que estava caindo, volta a se elevar, embora flutuasse, né? Bem, e aí o governo finalmente abraça um programa ortodoxo de ajuste, corta o gasto público, contração monetária, elevação do preço do café. Bom, não, isso não é do governo. O programa é corte dos gastos públicos e contração monetária. Mas isso também, né, vai elevar os preços do café por causa do programa. Isso também não. Mas concomitantemente, né, tem elevação dos preços do café resultante do processo de valorização. Né? Só que aí, se você tem que cortar o gasto público, você não pode usar dinheiro, isso é do Banco do Brasil, né, para financiar os estoques de café. E aí o programa de valorização é suspenso, mas observe que você já tem, né? Você tem uma contração monetária, né, e uma, tá certo? Concomitantemente a desvalorização cambial, né? Bem, e aí, só que o inevitável é isso, se você corta o gasto público, né, você afeta negativamente o PIB, né? É isso que os brilhantes economistas ortodoxos não sabem, isso é tiro no pé. Você corta o gasto público e aí o gasto público continua, o déficit público continua. Por quê? Porque o PIB cai, caindo o PIB cai a arrecadação tributária. Mas nessa época a arrecadação tributária não vinha tanto do PIB, vamos dizer assim, a não ser dos governos estaduais, né, que não interessava, porque quem emite é o governo, não era o governo, era o Banco do Brasil, né, mas o Banco do Brasil estava na mão do governo federal, correto? Então o que acontece, né? Se você cortar o gasto público, o déficit realmente vai cair, por quê? Porque a arrecadação tributária vem das importações. Ah, mas as importações também vão cair. Porque o PIB cai e aí caem as importações, né? Então, não é o que eu falei, tá certo?
Então, de qualquer maneira, né, não é uma política contra... é um tiro no pé também. Né? Então, o que acontece? O que acontece vai ser, né, uma recessão em 2024, né, e lento crescimento do PIB. Na verdade, recessão 2025, né, 1925, 24, 25, né, é uma recessão. E 26 a economia cresce um tiquinho. Né, isso é o efeito sempre de políticas de estabilização, tá certo? Recessão. Mas a inflação vai ceder. Né? Por quê? Porque não por causa do fim do déficit, mas por causa da apreciação da taxa de câmbio. Né? Certo? Isso foi o grande elemento que fez a inflação cair. Né? Mas você já teve uma apreciação cambial, né? Desvalorização cambial, desculpe. E aí as exportações, né, brasileiras vão subir, mas vão subir com 1924, 23, 24, depois elas vão cair um pouco, né? Aí, só que as importações vão acompanhar, né? Vão acompanhar. Então vai cair em 1928, ou seja, né, a política, apesar da política, quer dizer, o PIB caiu, né? Isso é importante, né? O PIB caiu, né? Tem uma recessão aqui, ó. Mas apesar disso, né, as importações aumentaram em 24, em 1920, 1920 ali está 26, mas é 25, né? Então, na verdade ali nós botamos, no gráfico nós botamos de 2 em 2 anos, ali é 26. 26 tem que crescer, né, porque o PIB já volta a crescer. Então o gráfico aí não é muito bom para visualizar, né? Bem, nós ficamos por aqui nesse vídeo, né? E vamos deixar para o próximo, né? E estudarmos o boom e a depressão após o retorno do padrão ouro, que vai acontecer em 1927. Então nós agradecemos a atenção de todos e esperamos contar com todos no próximo e último vídeo dessa novela sobre a economia e a política econômica durante a República Velha.